Paz e amor do Messias para todos os irmãos do Mensagem de Vida. Nesse vídeo, irmãos, eu quero falar um pouco sobre a formação do reino do Israel terrestre, tá bom? Porque nós precisamos falar sobre a formação do reino do Israel terrestre. Você percebe aqui, nessa figura que eu tenho, veja, eu coloquei ali 12 pedras, 12 portas da Nova Jerusalém, as pedras zodiacais, os 12 signos, e poderia colocar ali as 12 tribos também. Tá, irmão? Se você ainda não assistiu os vídeos anteriores, eu quero te convidar a assistir os vídeos anteriores a esse, tá bom? Na ordem que você quiser assistir. Também quero te convidar a se inscrever no canal, a curtir e compartilhar os vídeos, e ainda pedir para que você faça uma visita no Metafisicamente, tá bom? É o canal do nosso irmão Samuel Benigno, e lá você vai ter informações maravilhosas, a quais vão te acrescentar muito. Nós vamos falar sobre o reino de Israel, com os seus 4 reis, os seus 3 reis primeiros, né? Sendo Davi, Saul, Davi, Salomão. Depois nós vamos falar sobre a divisão do reino e sobre os cativeiros, tá? Isso aí são pontos para que possamos ver o desenrolar na história a respeito das 2 casas de Israel e depois entendermos profeticamente isso, tá? O que são as 2 casas de Israel. E depois desse ponto, eu quero levar vocês a compreenderem como que as 12 tribos e nós, hoje, nos conectamos com as 12 portas da Nova Jerusalém, tá? Então nós vamos trilhar todo esse caminho para lá na frente a gente poder falar sobre as 12 pérolas da Nova Jerusalém. 12 portais, 12 portas, em cada porta o nome de uma tribo escrito. São 12, tá bom? Então nós vamos compreender isso e como que isso se relaciona com aquilo que nós chamamos de signos, tá bom? Vamos falar um pouco sobre essa questão e vamos falar também sobre a questão das pedras preciosas. Eu devia ter colocado aqui também a questão das 12 pedras no peitoral do sumo sacerdote, tá? Todas essas coisas estão conectadas. As 12 tribos, as 12 pedras no peitoral do sumo sacerdote, as 12 portas da Nova Jerusalém e as 12 constelações celestes, que nós chamamos costumeiramente de os 12 signos, tá bom? Esse conhecimento a respeito dos signos, irmãos, hoje ele é aplicado de forma muito corrompida, muito deturbada, tá? Porém, as civilizações antigas, as grandes civilizações, sempre tiveram em seu pensamento comum essa questão dos astros. Todas as civilizações, as grandes civilizações antigas e as atuais também, sempre trouxeram no seu pensamento comum essa questão dos astros. É algo conhecido, herdado de geração em geração, tá bom? Por que que isso está intrínseco no pensamento coletivo de todas as civilizações antigas e também das atuais? Por que isso está intrínseco? Porque isso vem de uma fonte primária, tá ok? Isso vem da fonte primária, que é o nosso Pai Celeste, o Criador. Então esse tipo de conhecimento foi passado para Adão, Enoque, Abraão. Esse tipo de conhecimento foi passado, sim, ok? Na sua forma pura, na sua essência. Hoje esse conhecimento ele está restrito, fechado, ocultado, e o que nós vemos, observamos dele hoje, na boca, nas práticas religiosas de alguns,
são na realidade uma forma distorcida e corrompida, tá, do significado real, do significado puro, tá bom? Dessa questão do zodíaco. Bom, tendo dito isso, então, nós vamos nos ater agora na questão da formação do reino de Israel, tá ok? Como nós vimos no vídeo anterior, a questão das profecias serem atemporais, nós vamos entender agora um pouquinho, a questão da formação do reino, porque agora é a profecia dada a Abraão, Isaac, Jacó e Efraim. Agora essa profecia, ela começa a ganhar um corpo, ela começa a se materializar de forma física, e isso se dá na formação do reino de Israel, da nação, e o que acontece com essa nação no decorrer da história bíblica, tá bom? Então, a princípio, nós entendemos que Jacó teve 12 filhos, e José, ele é vendido pelos seus irmãos, e ele vendido como escravo, e ele acaba indo parar lá na terra do Egito, tá? Lá na terra do Egito, todos nós conhecemos essa parte da história. Ele é colocado ali como o segundo abaixo de Faraó, ok? Passado algum tempo, seu pai Jacó com seus outros irmãos vão para o Egito e ficam morando no Egito. Lá eles reencontram seu irmão José, que agora é um governante lá, e eles ficam morando no Egito. E todos nós sabemos que o Israel, iniciado por Jacó e seus filhos, eles ficam residentes no Egito por 430 anos, tá bom? E só depois que eles saem do Egito, mediante as pragas que Deus enviou sobre o Egito, só depois que eles saem do Egito, é que começa então, após eles conquistarem Canaã, começa a ser fundado, né, as estacas da nação de Israel sobre um solo terrestre, tá bom? Então, eu vou tentar fazer com vocês esse percurso de uma forma bem simplificada, tá bom? Trazendo alguns textos para que a gente entenda a formação desse reino de Israel, a parte monárquica, onde nós vamos ter aí 3 principais reis. Vamos falar desses 3 principais reis a princípio, sendo Saul, Davi e Salomão, para depois entrarmos na divisão desse reino, onde uma parte vai para um cativeiro e outra parte vai para outro cativeiro, e começarmos a entender a materialização da promessa feita a Abraão e Sara, Isaac, Jacó e Efraim, tá ok? Então nós vamos começar a entender essa questão para depois nós conectarmos a questão zodiacal e depois adentrarmos lá na questão da Nova Jerusalém, tá bom? Isso se conecta com as portas e se conecta comigo e com você. Dessa maneira você vai descobrir por qual portal da Nova Jerusalém você adentra, tá ok? Então vamos fazer esse caminho com calma, tá bom? Esse vídeo vai ficar como um material de apoio